Olá, eu sou a Simone Grande e hoje, nesta aula, eu vou contar para você como preparar uma história. Como preparar uma história sem o apoio de um livro, contando de boca. Contar uma história sem o apoio de um livro provoca uma experiência muito diferente em quem está escutando e também em quem conta. Desde a preparação para poder memorizar essa história, escolher um conto e utilizar os recursos da oralidade, da linguagem oral, ou seja, o seu corpo, a sua voz, os seus gestos, o seu olhar. E a relação entre quem conta e quem ouve se torna assim mais profunda, porque você não tem um livro que esteja entre você e quem ouve. Então, a primeira coisa para contar uma história de boca é escolher uma história. Escolher uma história que te cause, né, alguma emoção, seja pela trama, pela trajetória das personagens, ou pela cultura, né, de onde vem aquela história. Então você tem que se relacionar com aquela história a partir da sua própria história, entendendo em você o que aquela história te provoca, para poder escolher um conto que também provoque alguma coisa em quem vai ouvir. A primeira coisa é fazer uma leitura daquela história. Depois você faz uma segunda leitura, tentando se aprofundar nas questões da história, nas imagens que ela te provoca, na trajetória, nos climas, nas paisagens, nas perguntas internas que surgem em você a partir daquela história. Então, a cada leitura, você aprofunda o seu entendimento, a sua relação com aquele conto. Você também pode se perguntar: essa história se parece comigo? Eu já vivi alguma situação parecida com essa? Que situações ou personagens desse conto se parecem comigo? Quanto mais você souber da história e o que ela te provoca, mais essa história estará com você, no seu interior. E daí vai ser muito mais fácil de contar. E para se aprofundar nessa relação com a história, você pode desenhar esse conto, você pode gravar e ouvir a sua própria voz, você pode contar para alguém, mesmo que você não saiba ela inteira, você pode ir testando ela em você, na sua boca, aquelas palavras daquela história em você. E isso é muito importante, porque você passa a se ouvir. E para contar, você deve evitar redundâncias, repetições de palavras, para que o texto, a história não fique cansativa para quem ouve. Então você tem que saber o que você quer dizer e como dizer. Por isso é importante essa preparação, esse conhecimento da estrutura da história, do conto, para você poder contar. Eu, normalmente, quando vou contar uma história, eu decoro essa história. Decorar no sentido de ser decoração. Não é aquela decoração de cabeça que você fica ali só pensando nas palavras, sem nenhuma relação com você mesma. Por isso que é importante essas dicas que eu dei agora no começo, da relação com a história, de como ela toca você para você poder contar essa história. O processo de memorização ele é gradual, ele acontece aos poucos. Então, tenha paciência, e para se relacionar com essa história, para que ela faça parte de você, nesse processo que é um pouco mais lento, que é o processo de entendimento seu com aquela história. Procure entender o esqueleto daquele conto, por onde ele anda, onde ele caminha. E eu trouxe aqui um livro
para ler um trecho desse livro de uma contadora de histórias que eu admiro muito, que é a Gislene Matos, e ela escreve esse livro com a Ino Sorce. O livro se chama O Ofício do Contador de Histórias, do contador e da contadora de histórias. Então, ela vai nos dizer um pouquinho sobre esse processo de memorização. Então, ela compara a história com o corpo humano, que eu acho isso bem bacana da gente entender, porque a gente consegue perceber a vida do próprio conto a partir do momento que você relaciona ele com o corpo humano. Então ela diz assim: façamos uma analogia entre o corpo humano e o conto. Ambos têm em comum um esqueleto, músculos e tendões. Mas um conto escrito seria a escultura de um corpo, enquanto contado, ele seria como o corpo vivo. Os movimentos, os gestos, as expressões do corpo, o ritmo, a entonação de voz e o contato visual que o contador estabelece com seus ouvintes fazem com que o conto adquira vida. Exatamente da mesma forma que se pudéssemos realizar o processo de transformação de uma estátua em um ser vivo. Eu acho muito bacana isso que ela fala, porque as histórias, elas estão nos livros. Temos contato com as histórias a partir da escrita. Então, nós precisamos devolver todo o aspecto oral, toda a linguagem da oralidade para essa história que estava lá, né, que foi recolhida por alguém que contou, por um estudioso que encontrou essa história, e ela está lá fixada com as palavras. E na medida que eu me aproximo dessa história, que eu começo a fazer esse processo de estudo, eu dou vida a ela, eu animo essa história. Animar no sentido de dar vida, dar corpo, como a Gislene nos fala aqui. Então, a gente tem a estrutura da história e cada parte dela, né, as emoções, o ritmo, as intenções, você vai preenchendo esse esqueleto até ele se tornar vivo, mas não vivo fora de você, vivo em você. Então, depois de fazer esse estudo, de contar algumas vezes para você, se ouvir contando, contar para quem você conhece, você pode começar a fazer um roteiro, uma partitura daquela história. Porque muitas vezes, para contar um conto, eu pego várias versões. Então, se eu vou contar um conto indígena, por exemplo, eu procuro encontrar histórias parecidas daquele povo ou de outro povo, para me ajudar a entender um pouco, não só o imaginário daquela cultura, mas eu entender como contar aquela história, como eu, Simone, vou contar aquele conto de uma cultura que é tão diferente da minha. Então eu estudo um pouco essas palavras, eu leio, releio algumas versões da mesma história, procuro fazer a minha própria versão, ou seja, eu reescrevo esse conto, eu acabo reescrevendo, coloco imagens que eu acho que podem ajudar o ouvinte, quem está escutando, a entender um pouquinho melhor. Eu, às vezes, retiro falas de personagens e transformo em narração, ou, ao contrário, transformo narrações em falas. Se você desejar utilizar um objeto para narrar, procure escolher um objeto orgânico, alguma coisa que faça sentido para você, que você saiba manipular, ou que você se dedique a aprender a manipular aquele objeto. Aqui no canal Contos Maravilhosos, você pode encontrar algumas aulas que a Kelly Horace deu falando desse tema, que é a utilização de objetos para a narração de histórias. Então, você pode acompanhar essas aulas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os recursos da linguagem, ou seja, os nossos gestos, a nossa voz, o nosso olhar, como utilizar isso para narrar uma história. Então, a nossa voz é a música da história. É com ela que você vai narrar, dar os climas,
Você pode trazer a voz das personagens, caso você queira. Você pode trazer um clima de mistério, de medo, de suspense, de aventura, através da sua voz e do ritmo que você coloca nela. A voz também pode indicar o tempo e o espaço do conto, onde essa história acontece, como ela acontece. Então, a voz, como eu disse, ela é a música da história. É impossível desassociar o nosso corpo da nossa voz, mas é importante pensar sobre os gestos que estão sendo construídos a partir da palavra. Então, que gestos vêm? Por que eles vêm? Será que eles estão me ajudando a compor a imagem daquela situação, daquela palavra, daquele universo, daquele clima? Ou é só um gesto como esse que eu estou fazendo agora, que é o gesto de contar alguma coisa para alguém, na nossa vida cotidiana? A gente parte desses gestos, mas a gente faz um trabalho para elaborar esses gestos no momento em que você vai narrar. E uma história, ela pode ser narrada em qualquer espaço. Na sala de aula, num pátio, num jardim, numa praça, numa biblioteca, num espaço comunitário, em qualquer lugar. Mas é importante que você escolha um lugar onde a palavra possa surgir e ter espaço para ela estar ali. Às vezes um lugar muito barulhento, um lugar onde muitas pessoas passam, transitam, é difícil, né? Manter a concentração do público e a sua própria concentração. Então escolha um lugar onde você possa contar essa história de maneira aconchegada, onde o silêncio exista, para que a narração de histórias aconteça de uma maneira mais prazerosa do que uma luta entre você e os barulhos externos que podem acontecer. Então, depois de todas essas dicas, vamos dizer assim, esses itens que eu falei para você, eu acho que você percebeu que a narração de histórias é a arte da simplicidade, ou seja, através da minha palavra, do meu corpo, da minha voz, do meu gesto, e da minha relação com quem ouve, que a história acontece, que eu posso contar uma história. Mas a simplicidade nem sempre é fácil de ser alcançada, né? Ser simples não é ser simplista. Então, alcançar essa simplicidade demanda tempo, demanda estudo, demanda empenho e demanda paixão. E para terminar, eu vou ler 2 poemas que falam sobre esse processo que é a narração de histórias, né? Preparar um conto, é um livro que foi escrito, que se chama Caleidoscópio do Contador de Histórias, cheio de poemas, e que foi escrito pelo Giba Pedrosa, pela Lenice Gomes, pelo Fabiano Moraes e foi ilustrado pelo Luciano Tasso. As ilustrações são lindas, lindas mesmo. Eu vou mostrar uma para vocês aqui. E o poema que eu vou ler se chama O Acalanto. Diz o cálido aconchego que o momento escolhido para contar a história tem que ser acolhedor, pois história acalentada é como flor. Seu perfume nos embala, suas cores nos acalmam, sua textura tão macia nos envolve, feito acalanto que se canta quando é hora de dormir. E o outro, do encantamento. Diz a fogueira, acesa na alma do contador de histórias, que contar histórias é ritual de aprendizado, que a história serve-se de nós, de quem conta e de quem escuta, e que não precisamos dar-lhe sentido algum, apenas caminhar ao seu lado e degustar a sua presença, enquanto nos aventuramos por seus labirintos. Eu termino aqui minha aula. Você também pode fazer comentários sobre as aulas que você assiste. Se inscreva aqui no canal, curta as aulas. E se vocês quiserem, podem assistir às outras aulas aqui no canal
contos maravilhosos. Até a próxima!